Meus queridos irmãos, amigos, hoje é dia 2, é o dia grandioso da celebração da paixão do Senhor, da adoração da Santa Cruz. É o dia em que celebramos esse momento forte do nosso Jesus que dá a vida por nós. Hoje, o nosso Evangelho é bastante diferente. Nós vamos ouvir com atenção. E na celebração você vai perceber que, diferente de todos os anos, hoje o padre, diferente de todos os dias do ano, né? Na Sexta-feira Santa, o padre não faz o ósculo do texto bíblico do Evangelho, ou seja, o padre não beija o Evangelho. Hoje o padre não faz o sinal da cruz, né, o persignar-se. Não há estes sinais, porque é a paixão de Jesus. Então, diferente de todos os outros dias do ano, esse Evangelho, ele é chamado de narrativa da paixão. Então, hoje você também não traça esse sinal da cruz. Hoje nós não respondemos glória a vós, Senhor, logo que começa a questão do Evangelho. A gente não faz aquelas orações corriqueiras, tá bom? Então vamos ouvir com muito amor, carinho, a narrativa da paixão. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro:
Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e naquela mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte haveria de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que, pela Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas.
Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia de preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena.
Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nesse momento, você aí em casa, incline a tua cabeça, reze. Aqueles que puderem ficar de joelhos, vamos ficar de joelhos. Um pequeno instante, é o momento em que rezamos a morte de Jesus por amor a nós. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos meus ossos. E a outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas e faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, neste dia especial, esse dia de retiro, este dia em que celebramos este grande ato de amor do nosso Jesus. Quando olhamos para este ato, para esta morte de Jesus, o nosso coração humano tem a tendência sentimental de sentir dó de Jesus.
sentirmos dó daquele momento em que colocam a coroa de espinhos no Senhor. Até dizem que ao colocar a coroa de espinhos, um dos espinhos perfurou o olho de Jesus e ele ficara cego. Sabemos que no flagelo, aquelas chicotadas que Jesus levava, na ponta daquele chicote existia uma bolinha de metal com 3 pontas, chamada de tripálio. Quando aquela bolinha batia na pele, ela grudava. Quando puxava, arrancava a pele junto. O filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, retrata bastante este momento de sofrimento de Jesus. O nosso coração tem dó. Meus queridos, nós precisamos ultrapassar e ir mais a fundo que esse sentimento de dó. Nós precisamos aprender a ter o olhar de fé. Porque o sentimento de dó, a gente tem dó agora e daqui 5 minutos a gente esquece. A gente olha agora, fala desse momento, até chora com aquele sentimento de dó, mas minutos depois isso desaparece. Esses sentimentos de euforia, de tristeza, de dó, de piedade ali passam muito rápido. Nós precisamos aprender a ter olhar de fé. E no olhar de fé, nós vemos este sofrimento de Jesus. E nós aprofundamos entendendo que Jesus tinha o poder de não sofrer nada. Ele é Deus. Ele tinha o poder de mandar raio na cabeça de todo mundo. Ele tinha o poder para fazer os seus anjos destruir todos aqueles malfeitores. Ele tem esse poder porque Ele é Deus. Alguns até poderiam dizer assim, mas padre, já que Jesus é Deus, Ele não sofreu de verdade, né? Foi ali uma aparência de sofrimento, né? É só uma aparência, parece que Jesus, a gente tem dó, né? Só pareceu, Ele não sofreu não. Queridos, isso é uma heresia. Dizer que Jesus, porque era Deus, não sofreu as dores da paixão e a morte da cruz, isso é uma heresia, isso é um erro de fé. Jesus sofreu de verdade, tendo o poder de eliminar o sofrimento, tendo o poder de acabar com todo mundo, tendo o poder para não sofrer. Ele sofre e sofre de verdade, não é mentira. Agora a pergunta é, por quê? Por que Jesus escolheu passar por tudo isso? Ele escolheu passar por todo esse sofrimento. E aí, entre tantas respostas lindas que Santo Tomás de Aquino nos ensina, uma das mais belas é a central. Ele escolheu tudo isso por amor a você e a mim. Jesus, tendo o poder de eliminar todo o mal, Ele escolhe sofrer todos os males e dores por amor, para que nós não tenhamos que sofrer estes males e estas dores. Foi justamente para nos livrar dos maiores males, que são as dores do inferno, do fogo do inferno, que Jesus escolhe Ele assumir o maior inferno, que é ser humilhado, cusparadas, humilhação física, tripalho batendo, crucificação, coroa de espinhos. Ele escolheu Ele sofrer no nosso lugar para que nós não soframos. Esta foi a escolha de Jesus por amor.
preciso então, queridos, olhar para esse momento de Jesus, não como um momentozinho de dó de Jesus, não. É preciso adentrar com um olhar de fé. Há uma profundidade espiritual onde nós podemos entender tudo que Jesus passou foi por amor a mim. Foi para me livrar dos sofrimentos do inferno. Isso faz a gente ter um ato de fé, queridos. Isso faz a gente crescer na fé, faz a gente abraçar Jesus e não largar mais Jesus. Que neste momento especial, é Sexta-feira Santa. Nós entramos com Jesus nas dores de Jesus na cruz e morte, para podermos ressuscitar com Ele. Que o teu coração, nesta Sexta-feira Santa, faça esta experiência de ir ao profundo da fé. Jesus te escolheu quando Ele escolhe sofrer na cruz por você. Sinta isso, que os teus sentimentos não sejam de dozinha, mas seja um sentimento de se sentir profundamente amado e querido por Jesus. Sabe por que Ele está no alto da cruz morrendo? Por amor a mim e a você. Sinta esta graça, que Nossa Senhora que esteve aos pés da cruz, que ela possa interceder para que o teu coração sinta esse amor do céu. Deus abençoe, proteja, ilumine você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.